Mas amém. Irmãos, como é bom que você poder estar aqui nessa noite. É uma honra, é uma honra. Eu sempre falo que estar na casa do Senhor é um privilégio. Não se esqueça disso. Não faça desse momento algo comum, né? Algo natural, mas faça algo sagrado, algo precioso. Amém? Irmãos, hoje nós vamos começar, assim como o irmão Pedro disse, vai começar uma nova temática, né? Uma nova série, uma nova campanha, da maneira que os irmãos, né, queiram falar. E a gente sempre fica com uma expectativa muito grande, porque nós sabemos que grandes coisas o Senhor tem feito por nós. E por isso nós estamos aqui, por isso estamos felizes. Porque de fato nosso Deus tem cuidado de cada um de nós. Naquilo que é particular, naquilo que é, sabe, só nós, Deus. Ele tem cuidado de cada um de nós e por isso nós estamos aqui. Mas não é porque se encerra uma campanha que se encerra o assunto. Na campanha, na série passada, era buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Hoje é uma boa noite para você buscar a Deus de todo o seu coração. Faça dessa noite uma noite especial para você buscar ao Senhor de todo o seu coração. A cada amanhecer, toda vez que você abrir os seus olhos pela manhã, é um bom dia para você buscar a Deus de todo o seu coração. E Ele se deixará ser encontrado por você. Amém? E hoje o tema é... Não está aqui, né? Mas ainda há esperança. Não desista. Ainda há esperança. E tem um ditado popular que diz que a esperança é a última que morre. E de fato a nossa esperança já morreu. Mas ao terceiro dia ela ressuscitou. E está mais viva do que nunca, porque a nossa esperança tem um nome, e esse nome é Jesus Cristo. E a nossa esperança se faz verdadeiramente real aqui neste lugar. Então, por isso eu digo para você, não se deixe desapercebido. Faça questão de tocar na presença da nossa esperança que está aqui, que é Jesus. Não deixe para você sair daqui da mesma forma que você entrou. Creia que a tua esperança se faz presente aqui nesse lugar. A nossa esperança, ela está viva. Amém? Vamos lá para o livro de Jó, capítulo 14. Jó, capítulo 14, do verso 7 ao 9. Que diz o seguinte: para a árvore, pelo menos, há esperança. Se é cortada, torna a brotar, e os seus renovos vingam. Suas raízes poderão envelhecer no solo, e seu tronco morrer no chão. Ainda assim, com o cheiro de água, ela brotará e dará ramos, como se fosse muda plantada, muda nova. Glória a Deus por essa palavra. Irmãos, mas antes de entrar propriamente nesses versos, nesses versículos, vamos relembrar quem o escreveu. Um homem que padeceu, assim como Pedro disse, um homem que sofreu em todos os aspectos da sua vida. A palavra do Senhor diz que Jó era um homem justo, um homem temente a Deus, que fugia do mal. Ele era um homem que se consagrava e consagrava os seus filhos. Era um homem que cuidava da sua família, que zelava por ela. E a palavra do Senhor nos diz que ele, mesmo sendo justo, ele sofreu em tudo. E ele é tão significativo para nós, que a palavra do Senhor diz que um certo dia os anjos do Senhor foram se apresentar diante do Senhor. E no meio deles surge ali um intruso, né? Satanás também ali juntamente com os anjos se apresenta diante do Senhor. E o Senhor faz uma pergunta para ele: Satanás, de onde vens? E Satanás responde: eu vim de perambular pela terra. E só um ponto bem importante aqui, irmãos, que Deus faz essa pergunta para Satanás, não que ele não soubesse de onde Satanás veio. Porque o nosso Deus, ele é sabedor de todas as coisas. Mas ali o Senhor lhe abre um diálogo com Satanás, para que ele possa apresentar a vida do seu tão amado, o seu servo, Jó.
E ele fala: tem visto o meu servo Jó? Um homem bom, temente, justo, íntegro. E Satanás tentando desmerecer o servo do Senhor. Satanás, ele fala: mas é claro, vou falar com as minhas palavras, é o que a palavra do Senhor diz. Mas é claro, o Senhor não tem colocado uma cerca diante dele, dos seus filhos, de todos os seus bens? Mas desse jeito fica fácil. Fere a sua família, tira todos os bens que ele tem, para ver se ele não vai blasfemar na tua face. Eu imagino Jó sem saber de nada, esse diálogo está acontecendo lá no céu, diante do Senhor, e Jó está aqui vivendo a sua vida, tranquilo, fazendo o que era bom aos olhos do Senhor. Mas o nome de Jó é citado no céu. Será que o nosso nome tem sido citado no céu? Será que nós temos feito algo que chame a atenção de Deus? Ninguém pega Deus de surpresa. Mas você pode fazer coisas que agradam o coração dele, que vem aquecer o coração de Deus. Então Deus fala: olha, tudo bem, você acha que é assim? Pode ferir tudo, pode tocar em tudo, só não toca em Jó, na sua vida, na sua saúde, não faça isso. Mas nas demais coisas você pode fazer. Eu imagino Satanás saindo dali vibrando. Então ele vai, não perde tempo. E a palavra do Senhor diz que os servos de Jó vêm e traz um turbilhão de más notícias, irmãos. A palavra deixa muito clara que antes mesmo de um servo terminar de falar, outro já chegava e já falava as demais notícias. Olha, os seus bois, os seus gados, eles morreram, foram saqueados. Olha, os seus filhos estavam celebrando, comendo e celebrando. Veio um vento e derrubou todas as paredes, e eles foram mortos. Só restou a mim para vir te dar notícia. Então, em um momento, Jó estava feliz. E a palavra do Senhor diz que Jó era um homem rico. Ele era o homem mais rico do Oriente naquela época. E a palavra de Deus, ela não deixa muito explícita como as coisas podem mudar num estalar de dedos, num piscar de olhos. E Jó, ouvindo todas essas notícias, ele rasga suas vestes, raspa sua cabeça. Mas ele toma uma atitude surpreendente. A palavra do Senhor diz que ele se prostra ao chão em adoração. Que as adversidades da sua vida, meu querido, não faça você levantar a voz da murmuração, da reclamação, da indignação. Mas quando algo ruim bater à sua porta, quando a má notícia chegar sobre a sua casa, sobre a sua vida, que você possa se prostrar ao chão e adorar ao Senhor. Porque a adoração, o louvor move céus e terras em meu e em seu favor. E talvez você ouvindo essas palavras, eu não sei qual é aquilo que você precisa que o cheiro das águas toque. Eu não sei o que você precisa, se é na sua vida financeira. Jó, ele perdeu a sua estabilidade financeira. Ele perdeu os seus recursos. Eu não sei se é na sua família. Jó perdeu os seus filhos. E diante da Sagrada Escritura do Senhor, os filhos representam as bênçãos. Se eu não me engano, Salmo 127, ou 127 diz que os filhos ali, os filhos são bênçãos, são flechas, para quando vier alguém bater na porta, os filhos vão ali diante. Então Jó era abençoado na sua família, e Jó perde todos os seus filhos, ele perde as suas bênçãos. Jó perde as suas flechas. Mas se algo ruim estiver chegando sobre a sua família, saiba que o nosso Deus, Ele pode renovar todas as coisas. Irmãos, nós entendemos nesse contexto todo, que Satanás ele teve a permissão de Deus para fazer todas essas coisas. A palavra do Senhor aqui, ela nos deixa claro que Deus não perde o controle de absolutamente nada. Deus não perdeu o controle da sua vida. Deus não perdeu o controle da sua situação, porque hoje a sua situação está ruim. O cenário em que nós vivemos, o governo que está sobre o Brasil e sobre o mundo,
As enfermidades que têm vindo ano após ano, cada vez pior, e não tem vacina, e parece que tudo está piorando. Esse cenário não limita o poder de Deus. Esse cenário não tira a autoridade de Deus. Ele continua, assim como nós cantamos, assentado no alto e sublime trono, com todo o controle. Você ergueu a sua voz essa noite e disse ao que está assentado sobre o trono: a Ele a glória, a Ele a honra, poderoso Deus. Então creia nas suas palavras nessa noite. Não deixe que essas palavras sejam palavras vazias, jogadas ao vento, mas que no seu coração essa verdade comece a germinar ao cheiro das águas. E Satanás, não contente com toda aquela situação, novamente, num outro momento, os anjos vão diante do Senhor se apresentar a Deus, e novamente Satanás está no meio deles. E mais uma vez o Senhor faz testemunho de Jó. Você tem visto o meu servo Jó. Jó não tinha mais nada nessa terra, irmãos. Então Satanás, não contente com aquilo, Satanás fala: olha, mas o homem, ele dá tudo pela sua vida. O mais precioso ainda está com ele, que é a sua própria vida. Então Deus permite, olha, toque na sua pele, toque nos seus ossos, mas não lhe tire a vida não, mas toque na pele e nos seus ossos. E você consegue imaginar que Jó já está aqui padecendo todas essas coisas. E está tendo um diálogo no céu, irmãos. Quando o dia mau chega na minha e na sua vida, antes de chegar até nós, há diálogos nas regiões celestiais. Mas não tenha medo, porque o seu Deus vive e reina para sempre. Você, eu e você, assim como Jó, pode ser pego desprevenido, sem entender. Mas Deus não. Deus não é pego desprevenido. Satanás não consegue fazer nada que por ele ainda não tenha passado pelo Senhor. Então a palavra do Senhor diz que Jó, ele é tomado por feridas, dos pés até o topo da cabeça. A palavra do Senhor diz que vertia pus das suas feridas, a ponto de Jó catar caco de telha, algumas versões falam louça, para poder se coçar. Irmãos, que dor esse homem sofreu. Que dor. E agora você consegue entender que esses versos, que é o tema dessa ministração, que vai ser tema das ministrações que virão, é um tema sobre esperança. Um homem que não tinha mais nada falando sobre esperança. Saiba que no seu dia de dor, você ainda pode falar sobre esperança. Porque, como eu disse, a nossa esperança não é a última que morre. A nossa esperança foi a primeira que morreu por amor de nós, mas ela está viva hoje. A nossa esperança já morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Então a minha e a sua esperança, independente do cenário que você e eu estamos vivendo, a nossa esperança vive e reina para sempre. Jesus Cristo. Jesus Cristo. A sua esperança não está na sua conta bancária. Graças a Deus por isso, porque se eu fosse depender disso, meu Deus. Mas a minha esperança está no Deus provedor, que não deixa o justo padecer, que não deixa o justo mendigar. A minha e a sua saúde não está dependendo do laudo médico. O laudo médico pode ser ruim para mim e para você, mas o médico que me atende lá no posto, no hospital, não é ele que vai bater o martelo, porque o médico dos médicos é quem rege na minha vida e na sua vida. Foi assim com a nossa irmã ali. Nós não estávamos aqui na igreja nesse tempo, mas ouvimos o testemunho. O laudo era ruim. Cada vez que saía do hospital era uma notícia ruim. Mas o Deus da esperança que está aqui neste lugar, Ele estava tendo um diálogo no céu. Não vai ser o fim. Ela ainda vai louvar ao Senhor. Ela ainda vai descer as águas. Ela vai engrandecer o meu nome. E eu vou ser glorificado através daquela família. Foi para isso que vocês nasceram, para glorificar o nome do Senhor. No momento em que nós passamos não é fácil, irmãos.
Seria um erro da minha parte falar que Jó estava feliz com essa situação. Quem é que fica feliz por perder os seus? Quem é que fica feliz de ser o mais rico e de repente ser o mais miserável? Quem é que fica feliz passando dor, passando aflição no seu próprio corpo? Ninguém fica feliz. Mas a alegria não é um estado, não é um sentimento, irmãos. Esses dias eu falava com Deus: Senhor, traz de volta a alegria ao meu coração. Eu estou me sentindo triste, Senhor, me traz de novo a alegria. E sabe o que o Espírito Santo ministrou no meu coração? Filho, mas eu nunca saí do seu coração. Sabe o que ele quis dizer? Que a alegria não dependia das coisas que estavam ao meu redor, mas Ele era a minha alegria. Jesus Cristo é a nossa alegria. Não é um sentimento que se eu puder comprar tal coisa, se eu puder trocar de carro, se eu puder fazer uma viagem, se eu puder comer aquilo que eu quero, daí sim eu vou estar alegre, aí sim eu vou estar feliz. Não, porque o não de Deus pode vir, daí como é que fica? Que miséria seria a nossa vida se assim fosse, irmãos. Obrigada. Que miseráveis nós seríamos, irmãos, se assim fosse. Depender de sentimentos. Jesus não é um sentimento, irmãos, é mais profundo do que isso. É muito mais profundo do que isso. E ali chega os amigos e começa: olha, será que você não pecou? Será que seus filhos não pecaram? Porque não é possível uma pessoa sofrer desse jeito. Irmãos, e como é terrível quando nós estamos passando por uma luta. E aqueles amigos começam ali questionar: mas será que você não errou? Será que isso daí não é resultado de um pecado escondido? Ah, irmãos, que horrível é quando a gente está amargurado e a pessoa vem e coloca você mais para baixo. Ah, Jesus, mas como é bom servir a Deus que nos trouxe aqui nessa noite para dizer para mim e para você que é Ele quem nos consola, irmãos, nos dias ruins. Ah, meu Deus, que a sua esperança esteja em Jesus. Que a sua esperança seja Jesus. Jesus de manhã, de tarde, à noite, nas madrugadas, seja Jesus na sua vida e na minha vida. Porque Ele não falha, Ele não nos falta. Ah, eu sou o bom pastor. E Ele não nos falta, Ele não nos falta, irmãos. Mas aqui, nesse capítulo 14, nós nos atentamos para esses versículos, mas Jó, se nós lermos ele por completo, ele vai dizer: olha, até para a árvore, se ela for cortada, e se ficar um toquinho assim, ao cheiro das águas, Senhor, ela consegue brotar. Mas o verso 10 vai dizer: mas o homem morre e morto permanece, dá o último suspiro e deixa de existir. Jó estava falando: Senhor, até a árvore tem esperança e eu estou aqui. Se eu morrer, o que vai ser de mim? Não resta nada. Não resta nada. Há um grande sábio que diz: tudo é vaidade. Tudo é vaidade. E se eu morrer, eu vou continuar morto. Se eu parar de respirar, eu vou permanecer morto. Mas a árvore, Senhor, se sobrar um pedacinho dela, ao cheiro das suas águas, ela pode voltar a brotar. Irmãos, e há uns anos atrás, o Donizete ministrou aqui a respeito da lente, que nós temos que olhar para as circunstâncias sobre a lente de Cristo. Enquanto nós estivermos olhando para a situação que estamos vivendo, com a lente da carne, os nossos olhos vão se enfraquecer, nós vamos nos entristecer, e o resumo da nossa vida será a morte. Mas se nós olharmos com a lente de Cristo, nós vamos entender que ainda há esperança enquanto há fôlego de vida. Amém? O irmão Pedro disse aqui: ainda há esperança para aquele alcoólatra, para o viciado, para a prostituta. Mas quantas vezes nossos olhos estão com a lente da carne? Com a lente do desespero. Mas nessa noite o Senhor quer trocar a nossa lente em nome de Jesus. E eu quero dizer para você que você não vai conseguir
ter essa mudança, essa metanoia, essa mudança na mente, sem o auxílio do Espírito Santo de Deus. É tempo, Pedro, em nome de Jesus, de buscarmos o avivamento com o Espírito Santo de Deus. A última ministração, a última série foi busque-me. O Juninho pregou aqui. Deus estava falando, me busque, me busque. Irmãos, é tempo de a gente ouvir a palavra do Senhor e queimar no nosso coração. Não é tempo de ouvirmos uma palavra de bênção, de cura, e ao sair dali, a gente só espera para viver aquilo de novo só na próxima quinta. Ou só no próximo domingo, ou no próximo culto de jovens, ou no congresso, ou seja lá o que for. A palavra do Senhor tem que queimar na nossa vida diariamente. Senhor, me faz levantar de madrugada, me faz perder o sono por amor a Ti. Irmãos, é tempo de buscarmos ao Senhor, buscar a Deus. Ele já disse nas ministrações passadas: vocês me acharão quando me buscarem de todo o vosso coração. Se Deus colocou isso no coração da liderança dessa casa, é porque Deus sabe que nós estamos buscando a Ele só com metade do nosso coração. Vocês só vão me encontrar quando me buscardes de todo o vosso coração. Não ache que quando os pastores sobem aqui, quando os ministros sobem aqui e falam uma palavra para você, é coisa que vem na nossa cabeça. É Deus nos alertando, nos chamando para perto do seu amor, para perto da sua segurança, debaixo das asas do Onipotente. Deus é maravilhoso, irmãos. Deus é tremendo, Ele é lindo. Agora eu quero que você abra a sua Bíblia comigo. No livro de João, capítulo 15. Porque se você, ao ouvir essas palavras, você só se identifica como o homem miserável que realmente nós somos. Com as nossas próprias forças, nós não podemos fazer absolutamente nada. A gente não consegue nada, né, irmã Lezir? A gente não consegue dar um passo. A gente não consegue levantar da nossa cama se não for por Ele. Mas nessa noite o Senhor tem uma palavra revelada para nós, em João 15. Aleluia. João 15, no verso 5, nos diz: Jesus diz para mim e para você: eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se em um dado momento Jó usa essa ilustração para dizer: olha, até a árvore tem esperança, e eu como homem, como um servo, parece que não tenho. Então Jesus vem anos depois desse acontecimento, dizer para mim e para você: olha, você como homem, como um ser humano comum realmente, nasce, vive e morre, e lá continua. Mas eu vim para dizer para você que eu sou a videira verdadeira e vocês são os meus ramos. Cada um que está aqui nessa noite é um ramo do Senhor Jesus. Você foi privilegiado de ser enxertado, aleluia, na videira que é Jesus Cristo, o qual não morre, o qual já venceu a morte, que reina antes mesmo do mundo ser formado. É nele que nós estamos enxertados e é nele que nós devemos olhar. Eu olho para o autor e consumador da minha fé, Jesus Cristo. Nessa noite o Senhor Jesus, Ele quer mudar a nossa visão, Ele quer mudar a nossa lente. No verso 7, diz assim: se permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Aleluias, glórias a Deus. Nós somos enxertados numa videira. E Ele disse que se vocês permanecerem em mim, aleluia, vocês pedirão qualquer coisa e lhes será feito. Mas vamos ser bem sinceros, já não teve coisa que você pediu e que não aconteceu?
Comigo já. Aí ele deixou de ser a videira verdadeira? Sabe por quê, irmãos? Porque assim como Jó perdeu todas as suas coisas, todos os seus bens, perdeu a sua família, mas se prostrou em adoração, assim somos nós, e nós temos que entender que a nossa maior bênção, que a nossa porção e a nossa herança é ser enxertado na videira. A nossa porção e a nossa herança é Jesus Cristo. Nada nessa terra, nada que esse mundo possa oferecer de melhor, nada se compara ao fato de sermos salvos pelo sangue de Jesus. Nesse mundo teremos aflições, nesse mundo passaremos por enfermidade. Nós temos, às vezes, o erro de imaginar que o crente não pode passar por aflição. Se passa por aflição, assim como os amigos de Jó falaram, olha, é pecado, é isso, é aquilo. Irmãos, nós somos carne. E essa carne, ela perece. Essa carne fica doente. Essa carne morre. Mas para aqueles que estão enxertados na videira, a palavra do Senhor diz que ainda que morra, viverá. Aleluia, essa é a nossa esperança, essa é a nossa porção. Ainda que morra, você vai viver. É uma loucura, porque se você perder por amor a mim, de fato você já ganhou. Agora aqueles que querem ganhar, já perderam. Irmãos, que a gente não venha perder a essência do que é o Evangelho. O Evangelho é Jesus. O Evangelho é Jesus, não são as bênçãos. Ele nos abençoou porque Ele é bom. Porque nós temos pais ruins, pais humanos, carnais, nós sabemos dar boas coisas aos nossos filhos. Quem dirá o Senhor? Então nós somos abençoados nessa terra porque Ele é bom. Aleluia. Mas a nossa esperança, o nosso anseio, o arder do nosso coração não tem que estar pelas bênçãos, irmãos. Tem que estar pelo dono da bênção, pela nossa herança. Nós cantamos, irmãos, Tu és a minha herança, Tu és a nossa porção, e que lindo é cantar. Mas quando o dia mau bate a nossa porta, Senhor, eu me prostro e eu continuo dizendo, Tu és a minha porção, Tu és a minha herança. Os meus filhos se foram, a minha estabilidade financeira, aquilo que me dava segurança, se foi. Mas eu adoro ao Senhor, porque Tu és verdadeiramente a minha esperança. Tu és naquele que eu posso descansar, Tu és aquele que eu posso repousar. Aleluia. A sua vida financeira, irmãos, por melhor que ela esteja, não é ela que te faz deitar e dormir. Quem faz os seus deitar e dormir é o Senhor. Eles deitam, eles descansam. Porque essa esperança não morre. Ela não é pega de surpresa. Ela não é roubada de você. Ela não é infiel. Essa esperança é fiel, irmãos. Aleluia. Queridos. Meu Deus, eu orei tanto por esse culto. Eu falei, Senhor, que as pessoas que estiverem lá, o Senhor já sabe quem vai estar lá, possa sentir o cheiro das águas, irmãos. Existe um rio, existe um rio. Se a árvore somente pelo cheiro volta a brotar, quem dirá nós, filhos do Deus Altíssimo, e que pode mergulhar nesse rio de Deus que está neste lugar. E a palavra do Senhor nos dá uma promessa, e do seu interior fluirão rios, rios, rios. Aleluia, o Senhor está te chamando para fazer parte desse rio, parte do processo, parte da bênção. Aleluia, aleluia. Também há alguns anos atrás, o pastor Gilmar ministrou sobre essa palavra, sobre o corte, sobre a poda. E uma coisa que ficou, pastor, no meu coração desde então, é que seja podado ou cortado, a dor é a mesma. Quando você vai podar uma planta, você precisa cortar ela, ela vai sentir. Então, a dor, irmãos, não significa que Deus deixou você. Se você está doendo, se está doendo alguma coisa aí, que
seja para poda, irmãos, e não para a morte. E nessa noite o Senhor está querendo reavivar, irmãos. O Senhor não está querendo nos cortar para a morte, Ele está querendo dizer para nós, se está doendo, eu estou podando para que você dê mais frutos. A dor é semelhante, mas o propósito e o que vem depois é diferente. Alguém que entende o propósito, vive a promessa. Aquele que entende o propósito da dor, da poda, lá na frente vai se alegrar, porque frutos vão surgir através da sua vida. Frutos vão surgir através da sua dor. E às vezes dá medo, né, se a gente olhar para a vida de Jó. Eu sei, Deus, que o Senhor deu testemunho de Jó, mas será que nós estaríamos dispostos a falar, Deus, pode dialogar aí no céu com o meu nome? Irmãos, que eu e você não tenhamos medo, porque o medo ele vem, nós somos seres humanos e isso é natural. Às vezes a gente tem medo das coisas que nós ouvimos por aí, as notícias são ruins, a enfermidade dói, irmãos. E quando a gente vê alguém que nós amamos, ou a gente mesmo está em um leito de hospital, a gente sente medo. É natural. Mas esse medo ele tem que ser apagado, dia após dia, com o nosso olhar de esperança. A esperança tem que soar mais forte, irmãos. A esperança precisa ecoar mais forte. Que as pessoas lá fora possam olhar para mim e para você e que nós possamos ecoar, exalar o amor de Deus, exalar a adoração nos dias difíceis. Porque pessoas se matam, irmãos. Pessoas têm tirado a sua própria vida porque não aguentam mais a dor. E por isso que eu falo para você não fazer desse culto algo natural. Porque graças a Deus, eu e você, nós temos a quem recorrer, irmãos, na hora da dor. Não desista, ainda há esperança. Eu não sei o que você tem quase desistido, é quase, porque se você está aqui, é quase. Você não vai desistir em nome de Jesus. Você não vai retroceder em nome de Jesus. Nessa noite você vai segurar nas mãos de Deus. E você vai caminhar mais um passo. E depois outro. E depois outro. Em nome de Jesus. E pode ter certeza no seu coração. Que quando seus pés não conseguirem mais caminhar. Ele te pega no colo e carrega, irmãos. Porque o Senhor sabe do nosso limite. Você acha que Jó sofreu demais? Mas Deus não permitiu nada que ele não conseguisse suportar. Deus, ele sabe o nosso suporte, irmãos. Talvez para mim uma dor de cabeça é algo assim que eu fico perturbada. Mas talvez para o pastor Flávio seja algo que ele tira de letra. Talvez para mim uma dor na coluna, eu já estou aprendendo a conviver com ela. Mas talvez para o irmão Cláudio seja algo que paralisa ele. Não sei, cada um sabe do seu limite. E Deus ainda mais. Então não se compare com ninguém. Mas como que eu não consigo? O pastor João é tão fervoroso na oração. Por que eu não consigo? Por que só ele consegue e eu não? Não se compara com ninguém, irmãos. Se você for sentar com ele, escuta as experiências que esse homem já teve. Vê se você suportaria a carga que ele já conseguiu carregar. Cada um consegue, sabe, entende o que consegue suportar, irmãos. Para de comparação, olha para Jesus. Para Jesus, uma unha encravada e uma dor de cabeça, um câncer, para ele é a mesma coisa. O que importa é ele cuidar de você, é isso que ele quer. Ele quer cuidar de você, seja na unha encravada, seja na dor de cabeça, seja na cirurgia da coluna, seja na cirurgia do joelho. Seja o que for, Ele quer cuidar de você. E às vezes nós nos afastamos de Deus, porque Deus, o Senhor tem tanta coisa mais importante para fazer. Acho que não compensa mais orar, não.
Compensa orar sim, irmãos. Porque a preciosidade da oração não é saber se você vai receber a sua bênção ou não. A preciosidade da oração, eu tenho certeza, se você conversar com o pastor Gilmar, ele vai poder dizer isso. A preciosidade é o relacionamento. É estar com Ele. É estar com o Pai. Aleluias. Aleluias. Sabe quando você tem prazer de estar com o seu esposo, com a sua esposa, com os seus filhos, e eles não têm nada para te dar em troca. É só para conversar mesmo. Assim é com Deus. Ele tem muito para te dar. Mas se Ele não der, eu já vou sair ganhando, porque eu estou tendo um relacionamento com Ele. Aleluia. Se coloque de pé em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Irmãos, talvez você não esteja sentindo, talvez você vá sair daqui sem sentir um arrepio, sem sentir um vento. Mas saia com seu coração na certeza que o cheiro das águas está neste lugar. Queira você acreditar ou não, mas Ele é fiel. E para aqueles que creem, vão experimentar da glória de Deus. Irmãos, é uma série, é uma campanha sobre esperança. Sobre esperança. E esperança, relativamente, tem a ver com confiança, tem a ver com fé. Você vai ser testado nesses dias, a sua fé. A sua fé vai ser testada nesses dias, irmãos. Mas assim como Jó, não se apavore. Dobre os seus joelhos e adore ao Senhor. Porque a sua confiança tem que estar nele. Se você sentiu o desejo, irmãos, talvez você não sinta o desejo, mas sinta a necessidade. Os nossos pastores, os homens de Deus estão aqui nesse lugar, irmãos. E há uma unção sobre a vida deles. Eu tenho certeza disso. E se você quiser vir aqui à frente, como um ato de fé, como um ato de desespero, Deus conhece o seu coração. Se você quiser vir aqui à frente, nós estaremos orando por você. Os pastores estarão impondo as mãos sobre você. Mas se você quiser, vamos vir rapidinho, para a gente ganhar tempo e investir tempo de oração sobre a sua vida, sobre a sua causa. Se tiver mais alguém que queira vir aqui à frente, irmãos, com uma atitude ousada de fé, queridos. Ah, Senhor, nós estamos na Tua santa e gloriosa presença, Senhor Jesus. E os Teus filhos estão ansiosos por sentirem o cheiro das águas do rio do Senhor. Deus, mas se nós podemos ser um pouco mais ousados, Senhor. Nós não queremos apenas o cheiro das Suas águas, mas nós queremos o transbordar do rio do Senhor neste lugar, Jesus. Deus, eu tenho a plena certeza que nós venceremos se nós estivermos totalmente preenchidos do Teu Espírito Santo. Deus, enche os Teus filhos e as Tuas filhas do Teu Espírito Santo. Que nós possamos voltar à nossa esperança, como era antigamente, em que as pessoas eram cheias do Espírito Santo e elas não se envergonhavam se elas iam cair, se elas iam dançar, gritar ou pular. É tempo de termos liberdade do Espírito Santo no nosso meio. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor Jesus. Senhor, alcança aqueles que também estão ainda em seus lugares, Senhor. O Senhor nos conhece de uma maneira tão preciosa, Deus. Alcança a todos nós que estamos aqui nesse templo, Jesus. Que nessa hora se faz casa de oração, casa do Senhor, casa da presença de Deus. Ah, Senhor Jesus, os alcance nessa hora, papai, em nome de Jesus. Os alcance no mais profundo do seu coração, no mais profundo do seu entendimento, Senhor, em nome de Jesus. Reaviva a esperança que por outrora estava quase morta, mas que nessa noite, em nome de Jesus, esperanças voltem a brotar em seus corações. Ah, Senhor Jesus, e que essas vidas possam, Senhor amado, Senhor, dar muitos frutos para a glória do Senhor, porque é para isso que nós fomos criados, para louvar, para engrandecer o Teu nome,
para exaltar ao Senhor, ó Deus. Que a nossa vida seja um reflexo, Senhor Jesus, de Cristo, Senhor. Ah, Senhor, nós queremos ser semelhantes a Ti, Jesus. Ah, Senhor, batiza com Teu Espírito.